Bom dia, pessoal. E aí? Hoje nós vamos falar um pouquinho, abordar aqueles métodos que não são tão comuns, né? Não são aqueles métodos tão do fundamental, como decantação, filtração, destilação, que são os métodos mais, digamos assim, trabalhados no FUND. Então, vamos falar um pouquinho mais dos métodos que são usados mais, né? Ou pelo menos que geralmente são trabalhados no ensino médio, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder vocês poderem ver a explicação, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Bom, pessoal, esse método, que não parece bem um método, né? Mas, professora, minha mãe já faz isso quando vai fazer bolo, desde que eu sou criança, minha avó já fazia isso, não é um método científico. Mas tá? Inclusive, é um método científico que tem um nome especial, né? Ele é conhecido como tamização, mas, né, os íntimos conhecem ele como peneiração. Então, esse método se trata, né, do método de tamização. Então, muitas vezes, quando você vê no exercício tamização, você não associa ele com peneira, né, porque é a mesma coisa de peneiração. Então, dá para peneirar líquido? Não dá, né? Dá para peneirar gás? Não dá. Então, a peneiração ela é usada para separar sólidos que tenham tamanhos diferentes, né? Porque se os sólidos estiverem com tamanhos muito próximos também, eles não vai passar pelo filtro, ou os dois irão passar, né, pela peneira. Então, a ideia da tamização é separar sólidos que tenham tamanhos diferentes e assim o de maior tamanho fica na peneira e o de menor tamanho passa. Então, esse é o primeiro método que nós vamos trabalhar hoje. Depois, nós temos um outro método que também parece algo muito óbvio, né, e natural. Aqui eu estou colocando a figura de uma salina, né? Para quem não sabe, a salina é onde se extrai o sal da água do mar. Então, ali na beira do mar, eles fazem vários tanques bem baixinhos, né? No máximo ali de 10 centímetros, que esperam a água evaporar, a água evapora, fica-se o sal. E aí esse sal, ele é, né, depois tratado, purificado, iodado e vendido para a gente. Então, basicamente, o sal que é vendido no Brasil é um sal de origem marinha, né? Então, ele realmente é tirado da água do mar através desse método que chama-se evaporação. Evaporação, mas ele pode vir, né, com o nome também de cristalização. Então, ele serve para separar sólido de um líquido onde ele esteja dissolvido, né? Então, ele separa sólidos de líquidos que estejam dissolvidos, né? Pela própria evaporação do solvente, né? Então, ocorre a evaporação do solvente. No caso aqui, o solvente é a água, né? Mas a gente já viu que não é só a água que é solvente. Essa história de água ser solvente universal é mentira. Senão o óleo tinha que dissolver na água, tá? A gente sabe que uma grande quantidade de substâncias são solúveis na água, mas não são todas. Então, a gente não pode falar que a água é solvente universal. Mas ela é um ótimo solvente para alguns tipos de substâncias, e no caso do sal, sim. Então, nós temos esse método chamado de evaporação ou cristalização, ok? Vamos para mais um método aqui. Depois, nós temos um método chamado dissolução fracionada. Ó, dissolução vem da palavra dissolver, né? Então, eu preciso ter alguma coisa que vai dissolver na outra. Fracionada quer dizer que tem que formar uma fração. Então, aqui eu dei o exemplo do sal que está com a areia, né? Então, o que ficou, né, um pouco de areia lá no sal que eu recolhi. Como é que eu vou fazer? Eu vou dissolver essa mistura novamente com água. Por quê? Porque o sal é solúvel na água, a areia não é, né? Então, eu fiz a dissolução do sal na água.
E ele não é um método definitivo, né? Depois de fazer a dissolução fracionada, normalmente a gente tem que fazer o segundo método, que é o método que a gente já viu antes, que é a filtração, né? Se eu quiser realmente. Ou, né? Depois da filtração, se eu quiser realmente obter o sal, eu volto para fazer a cristalização ou evaporação. Mas o método de dissolução fracionada, ele consiste em dissolver um sólido em um líquido, né? Então, ele separa dois sólidos, onde um dos dois seja solúvel no líquido utilizado. Cuidado para não confundir com flotação, tá, gente? Na flotação, ninguém dissolve. A flotação, ela separa, eu acrescento um líquido também, pode ser água, só que ali um vai ser menos denso, vai flutuar, e o outro vai ser mais denso, vai ficar no fundo. Na dissolução, um dos dois tem que dissolver, como o próprio nome fala. E ela também não é um método definitivo, né? Para eu separar realmente os componentes, eu tenho que utilizar ela junto com outros métodos. Aí nós podemos falar sobre a sublimação. Aí você pode falar, ué, professora, mas sublimação não é aquela passagem de estado do sólido direto para o gasoso? É, e ela também serve para purificar materiais. Por exemplo, aqui eu tenho o iodo, né, impuro, e o iodo ele é capaz de sofrer sublimação. Então, ele passa, né, direto do sólido para o gasoso. Então, ao aquecer essa substância que tem iodo, o iodo vai sublimar, ele vai virar gás e vai recristalizar aqui, ó, nesse vidro que está na tampa, porque esse vidro é mais frio, né? Enquanto que as impurezas não vão sublimar, elas não sublimam, elas vão permanecer aqui no fundo do becker, né, do copinho. Então, sublimação também é um método, só que para isso eu preciso ter materiais que sofram sublimação, né? Então, um exemplo de materiais que sofrem sublimação, nós podemos citar o iodo, o CO2, né, que é o gás carbônico. São exemplos de materiais que sofrem a sublimação. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre a fusão fracionada, tá? Bom, como o próprio nome fala, fusão é a passagem do sólido para o líquido, né? Fusão fracionada. Então, consiste em aquecer a mistura de sólidos para que um deles se liquefaça, enquanto o outro vai permanecer no estado sólido, né? Então, aquece o sistema formado por sólidos até que um derreta, ou seja, passe para líquido e possa ser retirado do sistema. Bom, nós temos aqui, ó, o caso do enxofre e da areia. O enxofre, ele tem um ponto de fusão muito menor do que a sílica, né, que é a areia. Então, eu aqueço até o ponto de fusão do enxofre, o enxofre derrete, fica líquido, a areia ainda vai ficar sólida, e aí eu posso proceder uma filtração, também como a gente viu, não é um método definitivo, né? Procedendo à filtração, a gente obtém aqui, né, o enxofre. Ou você pode simplesmente, né, fazer uma decantação, porque ele não está em estados diferentes, onde você passa o enxofre para um recipiente e fica com o sólido da areia o outro. Dá para fazer uma sinfonação também, mas lembrando sempre que aqui o enxofre está em alta temperatura, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, gente, esses foram os métodos que faltava falar, fora, né, todos os outros que eu já tinha passado para vocês. E aí eu deixo vocês com os exercícios de fixação e até a próxima semana. Tchau, tchau.